Tem aquela frase de o dinheiro não traz felicidade, mas normalmente quem fala isso é quem já tem dinheiro, né? Quem já tem dinheiro, exatamente. Porque o dinheiro dá um conforto, né? O dinheiro dá conforto. Sabe qual é o problema de gente que fala que dinheiro não traz felicidade? É que pode ser verdade e pode ser mentira. O problema do ser humano é a generalização. Então, uma pessoa foi lá uma vez e acredita que viu uma pessoa com uma mansão, uma grama bem verde, e ela falou o seguinte: quer saber, eu vou trabalhar minha vida toda para conseguir ter isso. Ela chegou lá, conseguiu a grama mais verde ainda, uma casa tão bonita quanto, e percebeu que aquilo não é o que ela queria. E aí, qual que é o lance? O que estava errado? O lance é que ela só escolheu comprar a coisa errada. O que não era pra ela, né? Exato. O meu nível de felicidade não é o teu nível nem o dele. Exato. O dinheiro, eu sou bem radical nisso e falo mesmo, ele não traz felicidade, ele manda buscar. Mas você tem que ser inteligente para descobrir o que você realmente quer fazer. Cara, tem gente que vai conseguir ser enormemente feliz simplesmente aposentando os pais, simplesmente, sei lá, largando o emprego, indo tirar foto, mundo afora, indo viajar, etc. Isso é felicidade. A questão é que, cara, a maior coisa que vai ligar você ao teu objetivo, às vezes, em muitos casos, é a grana. Você tem que ter grana, essa é a realidade. A gente vive num mundo capitalista. Não adianta. Tudo custa, né? Tudo custa alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, eu adoro o que o dinheiro pode me proporcionar em experiências e também em bens materiais. Eu separo muito as coisas, sabe? Muita gente às vezes olha aquele cara que tem carro, casa, mansão, etc. e pensa o seguinte: porra, não deve ser feliz, é muito materialista. Desde que eu coloquei na cabeça que eu queria ter muita grana, bom, voltando um pouco lá atrás, eu tinha um grande sonho quando eu era adolescente de comprar um Camaro. Daí um amigo meu, ele me ligou e disse o seguinte: adivinha só o que eu tenho? Tinha uns 17. Ele me ligou e disse: tá aqui na minha garagem. Eu perguntei: mas como assim? O que esse cara tá fazendo na sua garagem? Era de um amigo do pai dele. E aí eu fui correndo até a casa dele, lavei o carro só para poder tirar uma foto. Que cor que era? Vermelho. Não era amarelo. Não. Amarelo já tava clichê já. Já por causa da música ninguém mais queria amarelo. E aí, cara, o que mais me impressionou foi o fato de o amigo do pai daquele cara ter emprestado esse carro para ele. Eu pensei assim: nossa, esse é o meu sonho. Se eu tivesse com ele agora nas minhas mãos, eu ia praticamente ficar namorando esse carro o dia todo, limpando ele o dia todo na minha garagem. O cara emprestou pro amigo dele. Eu percebi o seguinte: nossa, ser rico é bom, mas não deixar com que os seus bens materiais te controlem deve ser melhor ainda. Nasci em João Molevade, uma cidade bem pequena no interior de Minas. Ali eu fui muito influenciado não só pelos meus pais, mas pelos meus amigos também a seguir aquele caminho mais tradicional de estudo, etc. Pelo qual não tenho nada contra. Eu só observei na época que, o assunto que eu quero estudar, eu não vi nenhum professor numa faculdade que tenha literalmente o know-how absoluto para me ensinar aquela matéria. Como ficar rico. Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é, não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso, mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário, sabe? Tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Bem na minha adolescência eu era fascinado com jogos, jogava muito, cara. Mas não era um problema pra você o lance de grana? Vocês não passavam dificuldades? Não, dificuldade assim, não. Eu só não podia comprar aquilo que eu queria. Exato. Os meus pais sempre colocaram comida na mesa, tudo, sempre foram me deram uma educação muito boa. Não tenho nada a reclamar. Meu pai, pra mim, um herói. Ele cumpriu com cada uma das obrigações que um homem tem que cumprir para sustentar uma família. Entendi. Ele trabalhava de domingo a domingo e não tinha férias. Trabalhando na prefeitura, inclusive, ele trabalhou por 20 anos com caminhão de lixo. Caramba. Tá? Ele dirigiu o caminhão, ele tinha um caminhão de lixo. 20 anos fazendo isso. E, cara... Você começou a observar isso. Por que esses caras ganham dinheiro e outras profissões... ganham dinheiro? Porque algumas profissões dão dinheiro e outras não. Exato. Pô, eu tinha meio que uma
uma tara, cara, por tentar entender o que aqueles ricos faziam, porque a diferença na minha cabeça era muito absurda. Passava um carro, por exemplo, esportivo na minha frente enquanto eu estava indo para a escola e eu perguntava para os meus amigos, cara, como assim? Vocês não ficam intrigados em procurar entender o que aquele cara fez para conseguir comprar aquele carro? Eles, não, você viu o jogo ontem? Entendi. Como eu não tinha toda vez o sim do meu pai e da minha mãe para comprar as coisas que eu queria, porque eu era um garoto muito pidão. A verdade é essa. E quanto mais pidão... E teus pais falavam assim, na volta a gente compra também? Não, meu pai falava, pô, vai trabalhar, moleque. Direto, né? Trabalha e compra, cara. E daí eu resolvi abrir meu primeiro negócio de jogos. Como que era o esquema? Então, comprava? eu dava manutenção em videogames. De Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2. Começou a aprender essa parada? Comecei a aprender em fórum russo, como que eu abria os videogames e dava Sério? manutenção, trocava lá o laser, etc. Cara. E isso para os meus amigos da escola, formatava computadores, instalava jogos nos computadores deles. Eu lembro que o primeiro negócio foi na minha casa. Minha mãe odiou. Por quê? Porque ela era muito aficionada com limpeza, esse tipo de coisa, né? E pegou um canto E lá. aí eu peguei um canto lá no meu quarto, eu fazia as pessoas subirem uma escada para poder eu ter ali na minha janela como se fosse a bancada da minha loja. Sabe? As pessoas iam lá e pediam as coisas e tal. E daí, cara, eu também saía dali para ir na casa das pessoas, formatar computadores, fazer esse tipo de coisa. Então eu já ganhava ali os meus R$15, R$20 e balançava pra minha mãe assim, eu falava, agora eu vou comprar aquela placa de vídeo aí, tá vendo só, eu tô conseguindo. E aí você sacou que, pô, legal esse negócio de ter um dinheiro para comprar minhas paradas, é isso? Cara, saquei. Se eles tivessem me dado tudo nas mãos naquela época, eu acredito que eu não seria o cara que eu sou hoje. Entendi. Eu teria talvez sido um cara mais acomodado. Pode ser. Sabe? E aí eu resolvi montar uma loja de games, literalmente. Lá na sua cidade? Lá na minha cidade. Enquanto eu estudava, eu fazia cerca de R$5.000, R$4.000 meio período. E eu pensava o seguinte, pô, peraí, eu tô estudando na parte da manhã, trabalhando na parte da tarde, até a noite nessa minha loja, onde as pessoas podiam ir. Eu lembro que até muita gente chegava e falava assim, pô, cadê o dono? Porque tinha um garoto de 18 anos lá. Os caras não acreditavam que você era o dono. Acreditava que eu era o dono da loja. Que eu saquei que eu sabia fazer dinheiro. Eu sabia convencer as pessoas a formatarem os computadores delas comigo, enquanto elas iam na minha casa, ao invés de levar para uma loja no centro com o nome de loja de informática. Como você fazia isso? Qual que era o lance? Cara, eu persuadia Simpatia. Simpatia. Quando não sabia... Quando se virava... eu falava o seguinte, meu computador tá 9 vezes mais rápido porque eu instalei esse programinha aqui, vou instalar no seu de graça, mas tem que formatar. Entendi. Então não é de graça. Aí paga a formatação. Exato, paga a formatação. E aí, cara, eu saí da minha casa, fui para um negócio físico de games e acabei conhecendo nesse negócio físico o marketing digital. Aquilo me chamou a atenção porque eu percebi, cara, peraí, nesse negócio, apesar de eu estar ganhando os meus 4.000 e já ter raciocinado que isso é praticamente o salário que os caras que estão estudando comigo pela manhã vão ganhar depois de se formarem, eu pensei o seguinte, isso ainda não é o suficiente. Para ganhar muita grana aqui, ou eu vou ter que... Eu já pensava muito alto desde sempre. Então, peraí, se eu tenho uma loja de games, qual é o mais alto nível que isso aqui pode chegar um dia? Uma franquia? Sabe? E eu não queria lidar com aquele tipo de encrenca agora. Eu não queria lidar com todo aquele processo que eu estava disposto a pagar se fosse necessário, mas eu procurei fazer o trabalho um pouco mais inteligente para se chegar ao objetivo final. Menos trabalho, mais resultado. Entendi. Então eu fui para a internet depois que eu recebi um e-mail de um norte-americano que mostrava como que ele estava vendendo um produto online. Com uma página, um vídeo, um botão. O que era o produto, você lembra? Cara, era um produto para você conseguir ganhar dinheiro na internet. É um dos maiores nomes do marketing digital americano na época. Tem até o nome para quem quiser pesquisar, o Frank Kern, ok? E tinha lá uns Rolls Royce. Uma fórmula, é isso? Cara, o cara é realmente muito foda no que ele faz. Ele estava, se eu não me engano, o curso era sobre e-mails e para você construir um negócio chamado vídeo de vendas, VSL e tal, para você criar infoprodutos digitais. Entendi. Só que eu não comprei, Vilela. Por quê? Porque eu fiquei mais impressionado com como ele estava me vendendo aquele produto. A forma? A forma que ele embalou? Exato. Por que te chamava a atenção? Porque ele estava a 10.000 quilômetros de distância
vendendo um produto para mim, porque eu cliquei num link por um e-mail e eu calculei o seguinte, peraí, isso custa, não me lembro na época. Chegou para você imagina quantas pessoas ele atingiu no mundo, né? Exato. Então eu pensei assim, pô, peraí, se esse produto custa $97, ele faz 10 vendas por dia, e eu tô no Brasil ainda, esse anúncio deve ter caído aqui até de forma errada, alguém setou o dedo lá errado, aconteceu alguma coisa. Mas peraí, digamos que 10 pessoas comprem. Que é aí pouco. Eu via, que é pouco. Caramba. Aí eu via, pô, isso aqui são $6.000 por mês. Imagina isso aqui 100 pessoas compram. Imagina 100, peraí, não é possível. Isso aqui dá $50.000 por mês. Não, $200.000 por mês. Peraí, e ele tá vendendo informação? Foi aí que eu captei algo que eu vi até eu sou um cara muito cinéfilo. Também. O Gordon Gekko falar. Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Não sei pra quem já viu esse filme. Muito bom. É, muito bom, né? Eu tô falando do antigo, tá? Ah, do antigo? Do antigo. Wall Street, Poder e Cobiça, se eu não me engano. Ele fala o seguinte: a informação é a moeda mais cara do mundo. Você não concorda? Sim. Então, eu comecei a pegar esse padrão. Aí sim, eu passei a comprar as coisas que eram me oferecidas ali naquela época sem entender inglês. O inglês que eu entendia vinha de jogos, que eu tinha jogado, enfim, Mas filmes. você chegou a comprar o que na época? Esse daí não? Eu cheguei a comprar esse, cheguei a comprar vários outros. E vi, cara, porra, realmente tem alguma coisa aqui que funciona. Apesar de ter muita porcaria na internet também. Muito cara tentando te enganar com essa coisa de mansão, carro, etc. Tem, cara, não dá pra mentir. Tem para um caralho. E como saber o que é bom e o que não é? Cara, pega o histórico do cara. Ah, tá. Vai atrás da história do cara. Pega o histórico do cara. Esse cara, até nessa época, se eu não me engano, tinha um grande artigo dele dizendo assim: o americano que já conseguiu realizar 50 milhões em vendas em dólares online. Então esse cara era real. Esse cara era real, porra. Era uma autoridade, todo mundo respeitava. Entendi. Assim, várias pessoas iam a eventos. Não era um aventureiro que apareceu do nada. Não era um aventureiro. E assim, não era aquela coisa também de expor carro, casa, etc. Esses caras você começou a tentar entender qual que era a fórmula qual que era a fórmula por trás. Eu sabia que tinha assim muita porcaria, mas eu sabia também pesquisar, eu não sou idiota. Infoproduto, o que pode ser infoproduto? Qualquer coisa? Cara, qualquer coisa. Você sabe fazer muito bem um podcast, não sabe? Isso pode virar um... Isso pode virar um produto para outras pessoas que querem também fazer podcast. Eu sei desenhar. Você sabe desenhar? Cara, também. Inclusive eu já vi exemplos de caras que estão ensinando outras pessoas a desenhar na internet e ficaram milionários com Sério? isso. Literalmente milionários. Olha só. Coisas muito simples até, porém que várias pessoas querem aprender e você subestima às vezes, pô, será que isso aqui tem poder de tração? Será que vai fazer muita venda? Mas sempre relacionado a conhecimento e informação, ou não necessariamente? Não necessariamente. Você pode vender até serviço, produto físico, utilizando essas técnicas do marketing digital, que são as mesmas utilizadas em muitos casos para vender infoprodutos, e a coisa vai funcionar muito bem. Então, o que eu percebi esse norte-americano utilizando? Basicamente uma estrutura de uma página, que é validada, uma página online, onde dentro da página, logo quando você abre, você assistia um vídeo, e nesse vídeo ele te dava um conteúdo gratuito. E no final dizia o seguinte: olha, eu já te dei tanta informação, conteúdo bom, valioso. Ele realmente fazia pensar numa coisa que você nunca tinha pensado antes. Entendi. Aquilo tinha um conteúdo realmente bem relevante, como se você tivesse, pagado por aquilo, você realmente vê um valor. E aí, no final ele fala, olha, eu tenho, obviamente, que um conteúdo muito mais avançado. Aprofundado. Se você quiser comprar, o botão está aqui embaixo. Então, existem mais outras coisas, obviamente, no digital, para se colocar numa página dessa, como depoimentos, etc. E o grande lance também é pegar alguma forma de você fazer um cadastro dessa pessoa. Exato. Não é? É o importante. Exato. Principalmente o e-mail, para você poder depois mandar. Exato. Por exemplo, ele me impactou por e-mail. Certo. Significa que antes eu não tinha visto aquela página. Como ele chegou no teu e-mail? Você nunca pensou sobre isso? Ele me vendeu um e-book. Ele me deu um e-book gratuito. Aprenda a fazer X coisas. E aí você precisava colocar o e-mail. Aí eu precisava colocar o e-mail. Entendi. E aí, cara, meses depois, eu fiz isso quando eu tava na minha loja de games ainda. Eu acabei abrindo o e-mail aleatoriamente e vi o que aquele cara tava fazendo. Entendi. E aí, enfim, ele provavelmente manda e-mail pra mim até hoje. Entendi. Com certeza. Tá Imagina quantas pessoas não já compraram um produto, sei lá, depois de 2 anos, 3 anos. Né? Então, eu acabei vendo um mercado onde eu não precisaria mais ficar expondo o meu rosto. Depender de você estar presente. Depender de eu estar presente, ter que contratar funcionário, ter que ter dor de cabeça com aluguel, luz, energia, essas coisas todas, para ter um negócio em casa. E aí o meu pai na época e minha mãe achavam que eu era o maior vagabundo do planeta,
que ficava ali jogando videogame. Eles já viram que eu tinha tentado até outros negócios naquela época também, tinha dado errado. Então, cara, eu vi que sim, existia, Vilela, respondendo a sua pergunta, um padrão que poderia ser utilizado daquele produto que ele estava procurando me vender para qualquer coisa que eu optasse em vender online.